Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Sim, gente, estou um pouquinho atrasada com o diário do terceiro trimestre da gravidez. Hoje meu bebê já nasceu, já tá com quase 2 meses. Só que, gente, eu tinha planos de gravar o diário da gravidez pra vocês lá pra 39 semanas, por aí, né? Mas o meu bebê nasceu com 38 semanas e 1 dia. Então, depois que ele nasceu, foi aquela loucura toda, né? Que eu tive um parto cesárea, e aí eu senti muita dor nos primeiros dias. Então, eu fiquei com o canal parado quase 1 mês. Agora eu tô voltando ativa e tô aí gravando os vídeos que estão atrasados. E esse daqui é um deles, gente. E eu não poderia deixar de gravar o do terceiro trimestre, porque eu sei que tem vários colegas minhas, amigas minhas, que me acompanham aqui, que estão gravidinhas e que também eu acho que eu posso ajudar, né? Pra falar pra elas como que foram os meus sintomas, como que eu passei no terceiro trimestre. Então é por isso que eu estou aqui, gente, com esse vídeo pra vocês. Espero que você goste de acompanhar, viu? E vem comigo. Bom, gente, no meu caso, o terceiro trimestre começou dia 2 de abril de 2024 e foi até o dia 2 de julho de 2024, que foi o dia que meu filho nasceu. Gente, basicamente, meu terceiro trimestre foi marcado por muito repouso. Sim, gente, muito repouso. Porque, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito agitada. Então, acabava que eu queria limpar minha casa, que eu queria fazer meus exercícios físicos, mas não conseguia, gente. Por quê? Eu enchei muito, meu pé ficou parecendo uma bolota. Meu pé não entrava no tênis. Pra vocês terem uma ideia, eu calço 37, meu número, né, de sapato. Meu marido calça 42. Eu estava usando o chinelo dele e estava apertado, gente. Pensa só, meu pé ficou super inchado. Nossa, foi horrível, gente, muito difícil, sabe? Por isso que a gente tem que pensar assim, tudo é uma fase, a gravidez é uma das estações da nossa vida. Passa, hoje já perdi bastante peso, mas naquele dia, né, que eu não consegui entrar no meu tênis, parecia que era o fim do mundo. Eu fiquei muito, assim, decepcionada comigo mesma. Porque, assim, gente, eu engordei 18 quilos na gravidez. E o terceiro trimestre, só no terceiro trimestre, eu ganhei 9. Porque eu enchei demais. Eu cheguei a pesar 107 quilos. Então, eu estava muito pesada, né? Imagina só, eu caí, como que ia ser perigoso pra mim e pro bebê. E o que eu fazia pra diminuir um pouco esses inchaços nos pés? Primeiro, muita massagem. Meu marido fazia bastante massagem em mim de noite, nos meus pés, que me ajudou muito. Colocava também de molho na água morna. Tinha vezes que eu colocava sal, tinha vezes que eu colocava camomila e ajudou bastante a desinchar os pés. E também colocar os pés pra cima na hora de dormir, gente. Isso foi, assim, uma bênção. E uma das coisas também que marcou muito meu terceiro trimestre foi a dificuldade para dormir. Por quê? Todo mundo fala, né, os médicos falam que o ideal é dormir do lado esquerdo, né? Porque aí não pressiona tanto uma veia que tem no nosso corpo que pode impedir que a oxigenação fosse certinha pro bebê. E aí o certo era você dormir do lado esquerdo. Só que, gente, quando eu virava, o bebê tombava. O meu filho Pedro nasceu com 3,5 kg. Então vocês pensam, fora o líquido amniótico, nossa, eu vou ver se eu encontro as fotos para deixar passando para vocês aqui em algum lugar. Quando eu deitava de lado, minha barriga tombava, gente. E pra desvirar, que coisa horrível, eu tinha que pegar minha barriga assim, ó, e voltando ela pro lugar. E aí quando eu dormia de barriga pra cima, gente, o bebê chutava, chutava, chutava. No final da gestação, ele chutava tanto que eu chegava a chorar. Chutava muito embaixo, assim, sabe? Parecia que queria sair mesmo. E aí doía bastante, gente. E aí, muita dificuldade pra dormir. Nas 3 últimas semanas eu não dormia, gente. Eu deitava, aí ele chutava. Quando dava 9 horas da noite, assim, ele achava que tava sapateando dentro da minha barriga. Aí nas últimas semanas eu vinha aqui pro sofá, deitava aqui, ia lá pra cama, deitava lá. Dificuldade de respirar, porque a barriga é muito gigante, gente. E nisso que a barriga cresceu muito, consequentemente vieram mais estrias, né? Aqui embaixo, assim, não veio aqui pra cima, veio aqui embaixo, assim, bastante estria, gente. Aquelas estrias vermelhas, sabe? Diz que com o tempo elas vão branqueando, né? Mas provavelmente eu vou ter que fazer algum tratamento estético pra tirar elas. Mas, gente, essa questão do corpo, da modificação do corpo, de estria, eu passei óleo a gestação inteira, sabe? Passei muito óleo. Uma coisa que eu percebi, gente, é que quando tende a dar estria, não importa o que você use, tá? Quando tende a dar estria, vai dar estria sim. Como minha barriga cresceu muito no último trimestre,
Olha, a cada ultrassom que eu ia, o médico falava, nossa, seu bebê tá muito grande. Inclusive, o médico até chegou a achar que eu estava com diabetes gestacional, porque ele falou assim, Alaida, quando o bebê tá acima da média de peso, a gente supõe que a mãe tá com diabetes gestacional. E aí também no terceiro trimestre eu fiz vários exames, né, e um deles foi aquele da curva glicêmica, que é um líquido com um pozinho que você toma, aí você chega no laboratório, tira seu sangue, você tem que ficar de jejum, chega no laboratório, tira seu sangue, e depois você toma esse líquido e depois de 2 horas você tira o sangue de novo. Resultado, eu não estava com diabetes gestacional, gente, o Pedro que é muito grande mesmo, nasceu bem grandinho. Então assim, a barriga cresceu demais no terceiro trimestre. A minha mãe até brincava, cada vez que ela me via, ela falava assim, minha filha, o que aconteceu com sua barriga? Tem 2 aí dentro? Que a barriga vai crescendo, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha no meu bebê, gente. Tá dormindo. E, gente, muita vontade de fazer xixi, toda hora. Pra vocês terem uma ideia, eu até evitava sair. No culto, eu levantava 3 vezes no culto pra ir no banheiro, gente. Pensa, que coisa horrível. E assim, pra poder fazer as minhas ultrassom, né, que é quase 1 hora de viagem daqui até meu médico, nossa, era horrível. Eu segurava o xixi assim, de madrugada eu acordava, gente, umas 6 vezes pra ir no banheiro, sério. Eu não sei de onde que saía tanto xixi. Eu acho que é o seguinte, como meu marido fazia massagem no meu pé todo dia de noite, a retenção de líquido ia saindo, né? Porque quando dava 7 horas, 8 horas da noite, eu parava de tomar muita água. Então, esse xixi que eu fazia de madrugada só pode ser essa retenção de líquido, porque no dia seguinte meus pés estavam mais desinchados, entendeu? Mas quando chegava de noite, assim, gente, estava tão inchado que quando eu apertava assim, ó, ele ficava um tempão fundo e depois que ia voltando, sabe? Gente, eu passei minha gravidez inteira sem vomitar. Na verdade, a última vez que eu me lembro que eu tinha vomitado na minha vida, eu era criança. Então, assim, eu passei a gravidez toda sem vomitar, né? Até que teve uma ocasião, gente, que eu comi um salgado. Eu lembro que no dia era jantar de casais, ali na minha igreja batista, que eu frequento aqui na minha cidade. Eu acordei pela manhã, fui no mercado, comprei um salgado. Era um assado de queijo e presunto, uma delícia. Gente, quando eu tava no encontro de casais, no jantar de casais, começou a me dar um calafrio. Eu falei, gente, que é isso? Comecei a suar frio, minha visão começou a ficar meio embaçada. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou desmaiar. Aí eu saí pra fora, né? E aí eu falei assim pro Renan, eu falei, nego, eu acho que minha pressão tá alterada, não tô bem, não tô bem. E aí eu fui falando, gente, minha voz foi ficando assim, ó, que eu tô, quem sou eu? E aí nós fomos pro hospital. Mediram minha pressão estava normal, 2/8, né? E aí, gente, quando eu saí do hospital, eu vomitei, gente. Eu vomitei todo aquele salgado. Então, provavelmente me fez mal a comida mesmo, né? Não foi por causa da gravidez em si. E aí, gente, também uma semana antes do meu bebê nascer, quando eu tava aí com 37 semanas, me deu uma alergia. Uma alergia muito forte, gente, que eu tossia muito e que eu espirrava muito. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou arrumar, Jesus? Se eu ficar com essa tosse na cesárea, dizem que dói muito, e realmente dói, né, gente? Mas isso eu vou contar no meu relato de parto pra vocês. Aí, gente, eu falei, doutor, o que eu posso tomar e tal? Ele foi me passou Histamin. Nunca tinha tomado Histamin na minha vida, gente. Gente, que negócio, me deu uma leseira, que eu só dormia. Misericórdia, não foi muito bom, sabe? Mas pelo menos passou aquela tosse, que eu tossia demais. Porque quando você tá grávida, os seus medicamentos ficam muito limitados. Só pode tomar assim se o médico mesmo te passar, né? E aí, graças a Deus, passou, foi uma bênção o Histamin que eu tomei, mas me deu muito sono. E, gente, tem uma coisa chamada tampão mucoso, né? Que quando você vai fazer xixi, assim, quando você tá grávida, você sempre tem que ficar olhando o papel higiênico. Se sair um corrimento meio esverdeado, bem forte, ou com sangue, pode ser o seu tampão mucoso querendo sair. E aí, gente, mais ou menos, eu não sei quantas semanas que eu tava, eu sei o dia, era 17 de junho, eu acordei, e aí saiu um corrimentozinho, mandei pro meu médico, falei, doutor, eu tô sentindo muita cólica, tá doendo bastante. Gente, vinha aquela cólica assim, bem no pé da barriga, que eu parava assim, respirava, e a gente fica preocupado, né, a gente fica pensando assim, ainda mais primeira gestação, a gente não sabe como que funciona as dores do parto. Eu pensava, meu Deus, será que essa dor é a dor do parto e tal? E aí, gente, eu mandei pro meu médico, doutor, saiu esse corrimento aqui. Ele falou assim, olha, mantenha repouso, toma Buscopan de 6 em 6 horas, e quando você se deitar, deita do lado esquerdo.
foi a orientação que ele me passou. E aí, gente, eu acho que eu tava com 36 semanas quando saiu esse tampão mucoso. E aí, dia 2 de julho, que foi o dia que meu filho nasceu, também saiu esse tampão mucoso de novo. E aí saiu um pouco mais forte. Só que nesse dia eu não mandei pro meu médico porque eu tinha consulta. Aí eu mandei pro Renan, vou deixar a foto passando em algum lugar pra vocês. Então, se você também tá gestante, fique atento a esses corrimentos, né? Pode ser que venha antes do tempo, pode ser, né, que com 35 semanas já comece a sair esse tampão mucoso. No meu caso, com 36 semanas, né? E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, deixa o meu bebezinho não nascer prematuro, porque antes de 37 semanas é considerado prematuro, né, gente? Então, como meu tampão mucoso começou a sair com 36, a gente fica pensando, meu Deus, será que vai nascer agora? A gente sabe que se o bebê nasce prematuro, tem toda uma questão que tem que ficar lá no hospital um pouquinho mais. Não sei como é que funciona muito bem, mas dizem que tem que ficar lá até atingir um peso determinado, né? Aí com isso a mãe parece que não pode ficar pegando muito da amamentação, enfim. Mas graças a Deus o Senhor cuidou de mim e o bebê nasceu com 38 semanas e 1 dia. E sobre as emoções, né, gente? Eu ficava todos os dias pensando assim, será que minha bolsa vai estourar? Tô com medo. Será que vai doer? Será que eu vou conseguir ter um parto bom? Será que o meu bebê vai nascer saudável? Como que vai ser a vida depois do bebê? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Aí, gente, eu pensava tudo. E uma coisa que eu quero dizer pra você, que também tá aí esperando o bebezinho, você vai dar conta. Porque não é pela força do nosso braço, né, gente? É o Senhor que nos capacita. Se Ele mandou, Ele que vai capacitar a gente. A Bíblia fala que antes dos nossos ossos serem formados no ventre da nossa mãe, Deus já havia escrito todos os nossos dias. Então o Senhor sabia que hoje nós estaríamos gestantes. E Deus também sabia das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos medos, ansiedades. Então assim, gente, entregue tudo para Deus. Se Ele nos permitiu gerar, Ele vai cuidar de tudo. Eu ficava pensando assim, será que o meu bebê vai nascer saudável? Será que ele vai estar bem? Será que ele vai ter todos os dedos na mão? Será que ele vai ter alguma síndrome? A gente pensa um monte de coisa. Mas quando eu começava a pensar, eu falava, Senhor, eu te entrego tudo. Não importa como meu filho vai ser. O Senhor está comigo, o Senhor está com ele. Então vai dar tudo certo, gente. Porque se Jesus está no nosso barco, a gente não precisa temer, entendeu? Não precisa temer. Nós somos limitados, mas o nosso Deus não é. E, gente, uma coisa também muito importante no meu ponto de vista, assim, depois de 35 semanas, assim, eu tive um cuidado a mais com questões de unha e depilação. Eu sempre estava depilada, né, gente? Sobrancelha feita, só que agora não, né, gente? Que depois que o filho nasceu, eu não fiz sobrancelha. Eu tava me preocupando muito com isso, porque minhas amigas falaram assim, lá, se você não usa gilete na virilha, sempre deixa sua depilação em dia. E realmente, eu sempre deixava, né? Mas tenha um cuidado a mais, porque se você for lá ganhar o bebê e você tiver com pelos, vão passar gilete na hora de ganhar o bebê lá no parto. E esse gilete, né, gente, quem tá acostumado a depilar sabe, que depois que você passa gilete é uma negação. Porque enche de bolinha, pode dar foliculite, dói. E aí eu tive um cuidado a mais, sabe, com as unhas e com a depilação. Tava sempre em dia, porque assim, né, o bebê que escolheu a hora dele nascer, gente. Então vai que na hora de eu ganhar o bebê, tava tudo bagunçado, cheio de pelo, ia ser difícil depois, né? E no último trimestre, gente, foram os retoques finais, né? O quartinho já estava montado, mala maternidade montada. Eu montei minhas malas maternidade com 36 semanas. Eu lembro como se fosse ontem, gente, que eu tava com uma dor de cólica muito forte, né? Que meu tampão mucoso saiu mais ou menos com 36 semanas, que eu falei pra vocês. E aí eu lembro que eu acordei, eu falei, meu Deus, hoje eu tenho que montar minhas malas, hoje eu tenho que montar minhas malas, maternidade, minha do bebê e tal. E naquele dia, gente, eu montei, porque eu tava sentindo muita dor. Eu lembro que eu montei as malas maternidade com dores. Aí eu falava assim, meu amor, você fica atento, se eu te gritar aí, ó, porque aconteceu alguma coisa, minha bolsa estourou e tal. Aí eu montei, gente, a mala maternidade, né? Ficou tudo ajeitadinho. Depois que eu montei as malas, eu fiquei em paz, porque eu pensei assim, a pior coisa que deve ser é você ir pro hospital, já tem aquela adrenalina do momento, e você ir pro hospital e não tá nada arrumado, gente. Deve ser muito frustrante, né? Muito difícil. Então, assim, deixa suas malas maternidade pronta. E, gente, se você quer fazer fotos de gestante, o terceiro trimestre é o ideal, porque sua barriga parece que vai explodir, entendeu? Se você faz antes do terceiro trimestre,
pode acontecer, sua barriga não tá assim, no ápice de grandona, né? E aí eu fiz mais ou menos com 34 semanas, se eu não me engano. Gente, minha barriga tava muito grande. E assim, foi ótimo. Algumas amigas haviam me dito assim, se você fizer as fotos quando você tiver com a barriga muito grande, você vai ficar muito cansada. Mas assim, onde eu fiz as fotos, gente, eu não precisei de ficar andando muito, então eu não fiquei cansada, entendeu? Foi difícil na hora de sentar assim no chão, porque, gente, que luta que era sentar, tá? Assim, no chão, no sofá, na cama, que luta, gente. Porque é difícil você ficar levantando, né? Aquele tanto de peso em você, nossa, não é fácil, mas vale a pena, gente. E, gente, para finalizar esse vídeo, eu quero contar para vocês um breve testemunho, e eu espero muito que isso possa te impulsionar na sua fé. Que quando a gente está grávida, a gente fica com muitas especulações sobre o nosso futuro, mas eu posso te afirmar que Deus cuida de nós, gente. A vida toda, desde quando eu casei com 17 anos, meu marido tinha 21. Hoje nós temos quase 11 anos de casado, gente. A vida toda eu sempre pedi para Deus, por favor, quando o Senhor me der filhos, me dê uma casa também. Eu não quero engravidar sem ter minha casa. E eu descobri que eu estava grávida, gente, dia 4 de novembro de 2023. E aí já estava terminando a nossa obra aqui da nossa casa. E aí, dia 19 de novembro de 2023, vou chorar, eu me mudei para essa casa. Eu lembro como se fosse ontem, gente, quando eu deitei na minha cama, assim, no meu quarto ali, Deus me trouxe na minha memória. Você sempre pediu, minha filha, uma casa e um filho, e eu te dei, conforme você pediu. Deus se preocupa com os nossos sonhos, gente. E assim, eu louvo ao Senhor por essa bênção, pois Ele ouviu minha oração. Mas também tem uma coisa. A obra em si aqui da minha casa tem sido um desafio financeiro, gente, porque quem constrói sabe, né? Quando a gente tem os recursos muito limitados, financeiramente falando, tudo é muito difícil, porque você faz uma coisa e aí você vai fazer um orçamento. Tudo é muito caro. Quando você começa a construir, você não tem noção que as coisas são tão caras. E aí eu já estava com a obra aqui. Eu tinha duas opções, ou eu parava de construir, ou eu continuava, gente. Eu fiz pela Caixa, mas a Caixa, ela libera pouco recurso. A Caixa não faz muro. Como que eu ia ficar sem um portão numa casa com 2 cachorros? Então assim, gente, tudo tem sido um desafio financeiro, mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós ainda não vencemos a guerra, né? Mas Deus tem nos feito vencer cada batalha. E eu creio que Ele vai nos dar a vitória completa. Então, gente, como eu engravidei nesse cenário financeiro todo bagunçado, foi um desafio para mim. Eu não podia comprar as coisas do meu filho do jeito que eu queria ter comprado. Eu não podia comprar fralda, eu não podia, sabe, essas coisinhas assim que todo mundo sonha em ter. E aí, gente, isso me deixou muito triste. Eu lembro que eu falava, Senhor, eu não posso comprar as roupinhas que eu sempre quis comprar pro meu filho. Mas, gente, Deus proveu tudo. Eu não podia fazer chá de fraldas. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não posso fazer um chá de fraldas. Mas se o Senhor quiser que eu tenha, eu vou ter. E Deus não me deu só um, Ele me deu 2. Ele me deu 2 chás de fralda, gente. Eu me constranjo com o amor do Senhor. Eu não podia comprar carrinho, eu ganhei carrinho. Eu não podia comprar jogo de quarto, eu ganhei guarda-roupa, berço, conta. Tudo do jeitinho que eu sonhei. E outro testemunho, gente, porque nosso Deus é um Deus de coisas grandes, é que quando eu engravidei, como eu também estava fazendo um tratamento todo particular, eu não ganhei meu filho pelo SUS, porque aqui na minha cidade, gente, é muito difícil ganhar pelo SUS. Acabou que era melhor fazer no particular, na cidade pequena, enfim. E aí, gente, muito gasto, né? Só o morfológico é R$800, um parto, 4.500. E assim, tudo muito difícil. Mas eu tô falando pra vocês que é muito difícil, gente, mas com a certeza de que é difícil pra mim, não pra Deus, porque eu sou limitada, mas Deus não. Por isso que a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu lembro que eu comecei a orar pedindo a Deus um carro, porque a gente não tinha carro. Eu falei, Deus, me dê um carro. Até que num belo dia, gente, o meu sogro liga pro Renan e fala, Renan, eu sinto no coração de te dar um carro, que meu sogro trabalha com pintura, né? Ele pegou um carro todo batido, reformou e nos deu, um Fiat Uno. E eu lembro que em novembro de 2023 eu escrevi no meu caderninho de oração, pedindo a Deus um carro. Vou deixar passando pra vocês aqui em algum lugar. E Deus me deu um carro, gente. Meu sogro falou pro Renan que sentia no coração em nos dar um carro, mal sabia ele que eu já havia orado por este carro há muito tempo.
Então, gente, Deus cuida de nós. Deus cuida, gente, dos mínimos detalhes. Quem tava dormindo era o Pedro. E, gente, pra te deixar com mais ânimo aí, vale a pena, tá? Todo esse sofrimento, essas situações que a gente passa no terceiro trimestre, vale a pena pra ter um bebezinho saudável, gente. Tudo que você estiver passando aí, toda aflição, cansaço, peso pra dormir, vai valer a pena, tá bom? Te garanto. Eu sou a prova viva de que vale a pena pra você ter uma coisa gostosa dessa aqui, ó. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui, com a minha bênção nos braços. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau! Filho amado, te amo.